Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou falar de estatística de dois conceitos, que é a frequência absoluta e a frequência relativa. Já já. Muito bem, então eu vou falar desses dois conceitos analisando uma situação. Tá? A situação diz assim, durante 3 minutos, Pipo contou quantos carros, ônibus e motos passaram na frente da sua casa, conforme ilustrado na tabela. As contagens dele aqui. Tá? Complete as frequências. Isso é muito comum em exercícios de estatística. Faça uma tabela de frequências. Complete a tabela de frequências. Enfim, é isso que a gente vai fazer aqui. Tá? Então a ideia é assim. Estão aqui os veículos, carros, ônibus e motos e aqui as contagens do Pipo. Tá? A frequência absoluta é exatamente quantos ele contou. Por exemplo, qual é a frequência absoluta de carros? A frequência absoluta de carros é 9 carros. Foi a quantidade que ele contou. Então, de ônibus, 4 e de moto, 7. Tranquilo, né? Frequência relativa, como o próprio nome já diz, é a relação que essa quantidade, que a frequência absoluta tem, com o total de veículos contados. Então, vamos primeiro ver qual que é o total de veículos contados aqui. Foi 9 mais 4, 13, 13 mais 7, 20. Então, o total de veículos aí que ele contou foi 20. Certo? Agora, a frequência relativa aos carros dos 20, 9 foram carros. Então, a gente tem que aqui é 9 de 20. Dessa forma, aqui a gente tem 4 de 20. E aqui a gente tem 7 de 20. A frequência relativa, geralmente a gente apresenta ela em forma de porcentagem. Então, vamos transformar isso aqui em porcentagem, tá? Vamos dividir o 9 pelo 20. Essa é uma maneira que dá para fazer, né? Aqui vai dar 0, sobra 9, vezes 4 sobra 10, aqui vai dar 5, 0. Então, para transformar aqui agora em porcentagem, basta multiplicar por 100, ou simplesmente pular duas casas, a vírgula. Ou seja, isso aqui é 45%. Certo? Tem outra maneira de transformar em porcentagem que, particularmente nesse exercício aqui, eu gosto de fazer, que como o denominador é 20, 4 por 20. Para eu transformar isso aqui em porcentagem, eu posso simplesmente deixar esse denominador igual a 100. Então, para deixar o 20 igual a 100, basta eu multiplicar por 5. Mas para que sejam frações equivalentes, o de cima também tem que ser multiplicado por 5. Ou seja, vai ficar 20 por 100, que é 20%, né? Então, isso aqui é 20%. Ou seja, aqui é só multiplicar o 7 por 5, então vai ficar 35%. Certo? É mais fácil fazer isso quando o denominador é um divisor de 100, né? Agora, se o denominador é 30, aí não é uma tarefa tão simples assim, né? Vale mais a pena fazer a divisão mesmo, ok? Então, a gente tem que a frequência relativa, ela é a frequência absoluta dividido pelo total de casos contados nesse caso, né? Essa é a ideia, tá bom? Outro detalhe importante aqui quando a gente soma todas as frequências relativas, essa soma tem que ser 100 ou mais próximo de 100 possível, né? No caso, quando aqui deram respostas exatas, vai dar 100. Mas quando for decimal e a gente acaba aproximando, não vai dar exatamente 100, mas algo bem próximo de 100. Tá? Então aqui dá 45 com 20, 65, com 35, 100%. Certo? Bom, para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois é assim que a gente evolui em matemática. Bons estudos e até a próxima!